As pastoras, as irmãs têm preparado algo maravilhoso para este próximo sábado, que vai ser um sábado abençoado em nome de Jesus, a partir das 15 horas, amém? Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 22. Todos encontraram? Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém, queridos? Esse episódio, querido, aqui que envolve a vida dos discípulos, e envolve o Senhor Jesus, nos traz grandes ensinamentos. A Bíblia nos mostra que a tempestade, querido, que se levantou durante a travessia do mar da Galileia, foi uma tempestade tão forte, querido, foi uma tempestade tão grandiosa, que deixou, querido, até mesmo pescadores experientes, como Pedro, como Tiago, como João, apavorados. A Bíblia diz que esses homens que eram experientes, querido, na pesca, e que conhecia, querido, como ninguém, aquelas águas que eles estavam navegando. A tempestade foi algo tão grandioso naquele dia, algo tão, querido, apavorante, que a Bíblia diz que esses homens ficaram apavorados, ficaram amedrontados, porque eles nunca tinham visto algo igual até então, ao ponto de encher o coração deles de medo, ao ponto de encher o coração deles de pavor. E a Bíblia nos mostra que por causa disso eles se desesperaram, ao verem, querido, que as águas estavam cobrindo o mar. E diante desse episódio, diante deste fato, a Bíblia diz que eles, movidos por desespero, a Bíblia diz que eles, movidos, querido, por medo, achavam, querido, que aquele barco ia afundar, e parecia que aos olhos humanos, parecia que aos olhos naturais, querido, de fato aquele barco ia afundar, e que de fato seria o fim dos discípulos. A não ser, querido, por um detalhe. Por um detalhe. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus estava, querido, no barco. E por esse detalhe, querido, aquele barco jamais o quê? Afundaria.
A grande tempestade, querido, que estava incomodando os discípulos e que de fato incomodava, que tirava a paz desses homens, nos mostra que Jesus, querido, estava no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade, mas a Bíblia diz que Jesus dormia tranquilamente dentro do barco. Jesus dormia tranquilamente diante daquela tormenta, diante daquela tempestade, diante daquela noite escura, essa tormenta, querido, que atormentava, que tirava a paz dos discípulos. Jesus enfrentava ela dormindo tranquilamente em paz. E ao ser despertado, querido, pelos discípulos, ao ser despertado por estes homens, a Bíblia diz que Jesus questiona eles. Jesus olha para eles, quando ele foi despertado pelos discípulos, Jesus indaga eles e diz a eles: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Ah, querido. Afinal, querido, como eu falei, por um detalhe, aquele barco jamais o que? Afundaria. Aquele barco jamais, querido, seria tragado por aquelas ondas, por aquela tempestade. E aquela relação de pânicos, querido, que os discípulos estavam, a Bíblia nos mostra que o Mestre, que Jesus, querido, dormia. Que Jesus estava em paz, que Jesus estava tranquilo, porque por mais forte, querido, que fosse aquela tempestade, por mais temível que fosse aquela tempestade, querido, aquela embarcação, querido, jamais afundaria, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava ali dentro daquele barco. E esta passagem, querido, ela está aqui na Bíblia, para o meu ensino, para o seu ensino, para nos dizer, querido, que nós, que também, querido, nós também fazemos uma travessia, que nós nessa vida também estamos, assim como os discípulos atravessando, querido, o mar, nós também estamos nessa vida fazendo uma travessia, e estamos também sujeitos, querido, às tempestades da vida, estamos sujeitos às dificuldades, estamos sujeitos aos problemas, às tempestades que muitas vezes surgem, querido, sem dar nenhum sinal, surgem, querido, de uma maneira repentina, porque a Bíblia nos mostra, e a Bíblia não nos dá nenhum detalhe que o tempo estava ruim, que o tempo não estava a favor aquele dia. A Bíblia nos mostra, querido, nos dá a entender que os discípulos foram pegos de surpresa. E nessa caminhada, nessa travessia que nós estamos, quantas vezes também nós somos pegos de surpresas? Uma tempestade surge. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, querido, um fenômeno da natureza. Mas a tempestade que muitas vezes eu e você enfrentamos, ela tem um nome. E às vezes é um problema de doença. Às vezes é um problema familiar. Às vezes é uma crise financeira, é um problema de ordem financeira. Os discípulos enfrentaram uma tempestade, querido, um fenômeno da natureza. Mas quantos, querido, de nós já enfrentamos ou estamos enfrentando uma tempestade, como eu falei, uma doença que chegou,
um problema familiar, querido, que chegou, um problema conjugal que se instalou. Por isso eu te digo que esta passagem está aqui, querido, para o meu ensinamento e para o seu ensinamento. E o que aprender, querido, diante deste episódio? O que Jesus quer nos ensinar, o que a Bíblia quer nos ensinar com esse episódio? Primeiro, querido, aquilo que a própria palavra do Senhor nos diz, em Isaías 55, no versículo 10 e 11, que a palavra do Senhor jamais volta o quê? Vazia. A primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar aqui com este episódio é isso: a palavra que sai da boca de Deus não voltará, oh querido, para Ele vazia. Jesus, ao entrar naquele barco, juntamente com os discípulos, Jesus, querido, dá uma direção, Jesus dá uma palavra aos discípulos. Jesus fala para eles: vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado do mar. Ou seja, eles tinham uma palavra de Jesus, aqueles discípulos já tinham recebido uma palavra do Senhor: entrem no barco e vamos atravessar para o outro lado. Ou seja, Jesus já tinha dado a palavra que eles atravessariam, que eles chegariam do outro lado. E eu quero dizer algo para você, querido: se há uma palavra profética sobre a sua vida, creia que você chegará, querido, do outro lado. Creia que essa tempestade vai passar, creia que essa tempestade vai ter fim. Não importa, querido, a tempestade, não importa, querido, o que o mundo, querido, proporcionou, o que o diabo, querido, tentou contra a sua vida. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra profética sobre a sua vida, e a palavra que sai da boca de Deus não voltará para Ele vazia. Aleluia. Quantos crêem assim, diz glória a Deus. Quantos têm uma palavra de Deus na sua vida, diz glória a Deus. Levanta suas mãos, repita comigo, fala assim: eu tenho. Fala bem forte: eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida. Eu tenho promessas de Deus na minha vida e para a minha vida, e eu creio que estas palavras vão se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Então a primeira coisa que Jesus está nos ensinando, que a palavra do Senhor nos ensina com esse episódio, é isto. Jesus olha para eles e diz: entremos no barco e atravessemos para o outro lado. A palavra já tinha sido dada, a palavra já tinha sido liberada. Amém? Eles tinham uma palavra e tinham o próprio Cristo dentro do barco. E eu creio, querido, que na sua vida as condições são as mesmas. Você tem a palavra liberada sobre você, e você tem Cristo na sua vida, você tem Cristo no seu barco. Então não temas as tempestades, não tema, querido, as circunstâncias difíceis, as situações, queridos, que aparecem. Não temas, porque eu creio que você e eu estamos na mesma condição. Nós temos a palavra liberada
e temos Jesus no nosso barco. Amém? Então põe a mão no seu coração, fala assim: em nome de Jesus, o milagre que eu preciso vai acontecer, porque Jesus já me deu a palavra, e eu creio que a palavra vai se cumprir, em nome de Jesus. Segunda coisa que esse episódio nos ensina é que Jesus está no barco e que Ele se importa com você. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Jesus está no seu barco, querido. Fala para ele: Jesus está no seu barco e Ele se importa com você. Então, querido, diante disso, não deixe as tempestades tirar de você a alegria da promessa, a alegria, querido, da palavra liberada sobre você. Não deixe, querido, não permita ser roubado, querido, por causa das tempestades. Viva a alegria de ter uma promessa do Senhor, de ter a palavra do Senhor liberada sobre você, sobre a sua vida, pois ela, querido, ao tempo de Deus, no tempo certo, ela vai se cumprir em toda a plenitude, e você vai viver, querido, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor liberou para você. Permaneça em fé, permaneça em aliança com Jesus, porque no tempo do Senhor essa palavra vai se cumprir. Jesus está no barco e Ele se importa contigo, Ele se importa com a sua vida. Ah, meu irmão, infelizmente muitas pessoas, quando enfrentam as tempestades, quando enfrentam os problemas da vida, elas permitem que esses problemas, que essas tempestades roubem a alegria dela, a alegria da promessa, a alegria da palavra liberada. Os discípulos, querido, despertaram o Senhor, se viraram para o Senhor e disseram da seguinte forma: Senhor, o Senhor não se importa conosco. Estavam deixando, querido, a alegria da palavra que estava liberada sobre eles, a alegria da promessa que estava liberada sobre eles, estava permitindo ser roubado. E muitos, querido, diante das tempestades, muitos diante das dificuldades, querido, permitem ser roubados, por causa das dificuldades. Mas, querido, eu quero te lembrar, Jesus está no barco, e Ele se importa com você. Jesus dormia tranquilamente. E às vezes, quando nós estamos no meio de uma tempestade, nós também, querido, podemos enfrentar o silêncio de Deus. Agora, o silêncio de Deus não significa que Ele não se importa. Às vezes, no meio da tempestade, nós podemos enfrentar o silêncio do Senhor. Jesus dormia no barco. E diante disso, pode parecer que o Senhor não está se importando. Pode parecer que o Senhor não está nem aí. Mas não se esqueça, querido,
não se esqueça que Ele está no barco. E esse detalhe faz toda a diferença. Amém? Não se esqueça que Ele está no barco e este detalhe faz toda a diferença. O barco não vai afundar. Pelo contrário, você vai viver milagres. Você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Você vai ver coisas extraordinárias. E você vai ficar como os discípulos ficaram. Quem é este? Quem é este que até o mar, que até o vento lhe obedecem? Ficaram maravilhados, porque viram que o Senhor Jesus também tinha autoridade sobre a natureza, assim como Ele tem. Ficaram espantados ao verem aquilo. Jesus ordenou que os ventos cessassem, que as ondas acalmassem, e de fato os ventos cessaram, as ondas se acalmaram diante da palavra do Senhor, mostrando a soberania de Deus, mostrando, querido, a soberania do Senhor, mostrando que Ele tem todo o poder. Amém? E por último, precisamos viver, querido, a prática da fé. Enfrentar tempestades, enfrentar, querido, dias maus, é necessário para que a qualidade da nossa fé e da nossa confiança na palavra de Deus seja revelada. Enfrentar tempestades, enfrentar dias maus, querido, é necessário. Então, querido, porque é através das tempestades, é através do dia mau, é através, querido, das situações difíceis, que a nossa fé, querido, que a nossa confiança na palavra de Deus, ela é revelada. É através de situações assim, de situações difíceis, que nós vamos crescendo em Deus, que nós vamos, querido, crescendo no Senhor, que a nossa fé vai sendo acrescida. Então, querido, nós precisamos viver a prática da fé. Se você, querido, voltar a capítulos anteriores a este, Jesus, querido, tinha acabado de passar um dia inteiro, querido, no sermão que é conhecido como o sermão da montanha, o sermão do monte. Jesus tinha passado um dia inteiro junto com os discípulos, ensinando a palavra, pregando a palavra. Agora os discípulos estavam tendo a oportunidade de colocar em prática aquilo que Jesus tinha ensinado a eles. As tempestades, os dias maus, são oportunidades de nós colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensina, a palavra que Jesus nos ensina, querido. Por isso, muitas vezes, nós vamos passar por isso. E eu termino te dizendo, querido, as maiores experiências que nós podemos ter com Deus, elas não se dão em dias de festas, mas elas se dão em dias de tempestades. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: as maiores experiências que você pode ter com Deus, não se dará em dias de festas, mas em dias de tempestades. Não foi isso que aconteceu com os discípulos?
ficaram admirados. Quem é este? Eles estavam tendo uma experiência poderosa. Uma experiência que até então eles não tinham vivido. Eles já tinham presenciado com os próprios olhos Jesus fazer muitas coisas, mas ainda não tinha presenciado com os próprios olhos Jesus dar ordem à natureza. Amém? As maiores experiências que você e eu podemos ter, elas não vão se dar, querido, em dias de festa, mas elas vão se dar em dias maus, em dias de tempestade, aonde nós vamos ver o poder de Deus se manifestando, trazendo, querido, o milagre que nós precisamos, trazendo o livramento que nós precisamos, o escape que nós necessitamos. São nesses dias que nós vamos ver isto, querido, nas nossas vidas. Então, querido, eu gostaria que você ficasse em pé, e eu gostaria que você hoje saísse daqui, querido, com esta palavra no seu coração. Talvez você está vivendo, querido, um dia mau. Talvez você está vivendo dias de tempestades. Eu quero dizer algo para você. Você, querido, está diante da oportunidade de ter a maior experiência, querido, que você já viveu na sua vida. Você está diante de uma situação onde você pode ver o poder de Deus se manifestar, o milagre de Deus se manifestar, a ação poderosa de Deus se manifestar em teu favor. Então levante as suas mãos nesse momento e ore, querido, em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Não seja como os discípulos. Os discípulos foram indagados pelo Senhor da seguinte maneira: homens de pequena fé, em nome de Jesus, ore agora, querido. Ore pela sua vida, declare o milagre, em nome de Jesus. Declare que esta cura que você está orando por ela vai acontecer, que este problema que se instalou na sua família, vai, querido, vai ter solução em nome de Jesus. Declare que esse problema financeiro, querido, em nome de Jesus, vai cair por terra, e que a porta, que a oportunidade que você precisa chegará até você, em nome de Jesus. Ore por isso, ore pelo seu milagre. Abra a sua boca e profetiza agora, e fala: Senhor, eu creio na palavra que foi liberada sobre mim. Eu creio, Senhor, na palavra que o Senhor me deu. Senhor, eu tenho uma palavra, e esta palavra não cairá por terra. Senhor, em nome de Jesus, esta palavra vai se cumprir, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro, Senhor, por cada irmão. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que meu irmão não perca a alegria da promessa por causa da tempestade. Que meu irmão não perca a alegria, Senhor, da palavra, Senhor, por causa do dia mau, por causa da tempestade, Senhor, mas que ele continue crendo, que ele continue, Senhor, acreditando, Senhor, que ele continue, Senhor, manifestando a fé, manifestando a aliança que ele tem contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque são diante desses dias, são diante das tempestades, que nós podemos viver experiências maravilhosas, experiências poderosas. E eu oro por isso, eu oro para que nesses dias, Senhor, o poder do Senhor se manifeste na vida do meu irmão, em nome de Jesus, e que ele viva o sobrenatural, que ele alcance o milagre, que ele alcance a resposta, que ele alcance, Senhor, aquilo que ele tanto tem esperado, Senhor. Eu oro, Senhor, abençoando a vida de cada um, Senhor. Leva o meu irmão, Senhor, a vivenciar o sobrenatural. Leva o meu irmão a vivenciar o
milagre, a resposta que ele precisa. Leva o meu irmão a vivenciar, Senhor, a manifestação do teu poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro por isso, porque eu creio nisso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui orando, Senhor, comigo, que estão aqui, Senhor, neste culto. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa levá-los, meu Deus, a alcançar um milagre, Senhor, um milagre da cura, que o Senhor possa curar o enfermo, que o Senhor possa libertar o cativo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a solução que esta família precisa, a restauração que este lar precisa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que meu irmão, Senhor, possa ver as suas finanças sendo transformadas. Ah, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, leva meu irmão a presenciar, a vivenciar isto, Senhor, e a ser um testemunho daquilo que o Senhor é capaz de fazer, daquilo que o Senhor é capaz de realizar. Leva o meu irmão a ser um testemunho, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus, ore junto comigo, fala: Senhor Jesus. Não, querido, bem forte: Senhor Jesus, eu creio nesta palavra, e eu creio que eu vou vivenciar o meu milagre, e eu serei um testemunho daquilo que o Senhor pode fazer. Aquele que crê, dá um glória a Deus. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diz: eu creio que eu serei um testemunho daquilo que Deus pode fazer. Aleluia, aleluia. Aplauda Ele, aplauda Jesus bem forte. Amém, queridos. Deus te abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Não esqueçam, querido, você, mulher, sábado tem aqui conferência feminina. Amém? Deus abençoe sua vida. Sexta-feira temos culto de libertação, culto Docmos, em nome do Senhor. Amém?